Um jovem humano foi vendido para um demônio pelos próprios pais, agora ele vive entre demônios e precisa esconder sua verdadeira identidade para não ser devorado. Vem relembrar comigo o que aconteceu nos episódios 1, 2 e 3 de Mairi Mashita-Iruma-kan. Episódio 1. Iruma está em mais um dia de trabalho normal em um navio pesqueiro tentando manter toda a carga de peixes no lugar e é deixado sozinho por seu companheiro de trabalho. Quando tudo começa a desmoronar e vários peixes começam a cair em sua direção, Iruma consegue desviar de tudo perfeitamente, mas também é nesse momento que o tempo parece parar à sua volta e um ser misterioso e intimidador aparece em sua frente. O ser, que se chama Sullivan, imobiliza Iruma e diz que seus pais venderam sua alma para ele e que ele será levado ao submundo. Preocupado com o que será de si, Iruma questiona qual o objetivo dele estar sendo levado para lá e recebe a surpresa de que o motivo de Sullivan ter comprado foi para a realização de um sonho antigo, ter um neto. Sullivan implora para que Iruma aceite, e ele, como um verdadeiro molenga que nunca disse não para ninguém, não consegue recusar a proposta. Sullivan diz que Iruma irá frequentar o colégio e fica emocionado ao lembrar que ele precisou trabalhar desde cedo para sustentar seus pais e não pode ir ao colégio. No primeiro dia de aula, Iruma tenta manter um perfil discreto para não chamar atenção porque os demônios devoram humanos, mas para que isso não acontecesse, Sullivan lançou um feitiço em Iruma para que ele tivesse um cheiro de demônio. Durante a cerimônia é revelado que Sullivan é o diretor do colégio e ele mesmo informa a todos no evento que Iruma é seu neto, direcionando a atenção de todos para o envergonhado Iruma. Como tradição, o representante de turma é chamado para fazer o discurso de boas-vindas, mas quando Asmodeus estava a caminho do palco, o apresentador diz que houve uma mudança e que agora o discurso ficará a cargo do aluno de honra do primeiro ano, que é Iruma. Sem entender nada, Iruma sobe ao palco e começa a ler o papel que Sullivan entregou e, a cada palavra que ele pronunciava, a multidão fica mais e mais chocada. Depois de terminar a frase, toda a plateia vibra e o apresentador repreende Iruma porque aquilo que ele falou era um feitiço proibido e se tratava de um tabu, porque se ele errasse algo no encantamento, o corpo dele explodiria. Asmodeus fica revoltado por ter seu momento de glória roubado e desafia Iruma para um duelo para verificar se ele realmente era digno de roubar seu momento. Asmodeus é um especialista em magia de fogo e por 20 minutos tenta acertar Iruma com suas magias, mas Iruma consegue desviar de tudo perfeitamente por conta de sua habilidade de defesa infinita. Como sempre foi azarado, ele sempre passou por muitas situações de perigo e acabou desenvolvendo uma habilidade de esquiva perfeita. Asmodeus se sente ainda mais ofendido por Iruma não ter realizado nenhum ataque, fazendo parecer como se ele não valesse nem a pena de proferir um ataque. Em um momento de fúria, Asmodeus usa seu golpe mais poderoso, mas mesmo assim Iruma desvia, fazendo com que o golpe vá em direção a uma das alunas da plateia. Com uma rápida reação, Iruma segura Asmodeus pelas costas e por conta do feitiço que proferiu mais cedo, ele acaba nocauteando Asmodeus sem querer. No dia seguinte o acontecimento virou notícia por todo o colégio de Babilis. Asmodeus descobre que Iruma o carregou até a enfermaria depois de ter sido nocauteado e fica emocionado com a atitude. Como uma tradição dos demônios, por ter sido completamente derrotado, Asmodeus jura lealdade a Iruma e promete servi-lo. Se você está gostando do resumo, já aproveita para deixar o like e se inscrever para não perder as continuações. Episódio 2. Chega o primeiro dia de aula e Iruma está um tanto quanto receoso em ir para Babilis pelo medo de ser descoberto como humano e ser devorado. Pela manhã ele está prestes a falar para Sullivan que não quer frequentar o colégio, mas antes de conseguir falar algo, Sullivan interrompe e mostra todos os materiais e presentes que ele comprou para Iruma em comemoração ao seu primeiro dia de aula. Vendo o entusiasmo de Sullivan, Iruma não consegue expressar seus reais sentimentos e acaba falando que quer ir para o colégio. Iruma chega no colégio e encontra Asmodeus, que explica como funciona o primeiro dia. Os novos alunos são separados vários grupos para passarem pelo ritual de invocação de familiar em que todos os demônios invocam uma besta contratual e seus níveis como demônios serão classificados de acordo com sua besta invocada. Por coincidência, Iruma e Asmodeus estão no mesmo grupo, e eles serão orientados por Kalego, um dos professores de Babilis, que mostrou um forte desgosto por Iruma porque em sua visão ele se aproveitou do status de diretor de seu avô para causar alvoroços no dia da cerimônia e diz que aqueles que falharem na tarefa de invocação serão expulsos.
Iruma fica um pouco assustado com a intimidação de seu novo professor, mas logo fica animado por perceber que essa é a chance dele ser expulso do colégio e poder voltar ao mundo humano. Para Iruma, por ele ser um humano e não possuir poder mágico, ele acredita que falhará nesse teste. Mas o que Iruma não esperava é que o ritual de invocação de uma besta contratual é o mesmo ritual em que humanos invocam demônios para servi-los e como Kalego distribuiu amuletos que ele mesmo fez a partir de seu sangue. Quando Iruma realiza o ritual com aquele selo, ele acaba invocando seu professor na forma de uma espécie de coruja, o que deixa os alunos muito surpresos e o Kalego fica extremamente irritado e inconformado. Como se trata de um pacto de sangue, eles estarão amarrados por esse contrato pelo tempo de 1 ano. Episódio 3. Quando Iruma e Asmodeus estão indo à biblioteca para pegarem os livros que utilizarão em sala de aula, eles encontram Clara, uma garota um pouco diferente que muitos dizem ser esquisita e que todos dizem para manter distância. Ela parece um pouco atrapalhada e infantil e acaba conversando com Iruma. Asmodeus alerta Iruma sobre a personalidade dela e orienta a manter distância, mas nesse momento Clara pede para Iruma brincar com ela e finaliza o pedido dizendo as palavras que mexem com ele: por favor. Iruma acaba aceitando o pedido e ainda envolve Asmodeus nas brincadeiras, um tanto quanto humilhantes, de Clara. Enquanto brincam, Clara mostra o poder de sua família, que é criar qualquer coisa que já tenha visto, e fica presenteando os dois e criando coisas comestíveis. Um trio se aproxima deles e parecem ser amigos de Clara e eles pedem alguns refrigerantes para ela e saem em seguida. Iruma acha o comportamento um pouco estranho, mas não questiona. Eles brincam algumas vezes e Iruma percebe que a todo momento Clara oferece alguma coisa para eles. Em certo momento, enquanto Clara estava andando pelos corredores do colégio, sem querer ela escuta a conversa daquele trio dizendo que Iruma é estranho por estar tanto tempo com ela e que logo ele enjoará, mas que isso pode ser algo que é conveniente para Iruma por ela poder dar várias coisas a eles. Clara sai visivelmente abalada dali e quando encontra Iruma começa a criar várias coisas e pede que ele aceite, mas Iruma recusa e ela começa a chorar porque sabia que isso aconteceria em algum momento e que o motivo dela presentear as pessoas é para que elas aturem a chatice dela. Mas Iruma deixa claro que ele não quer os presentes, mas que ainda quer a companhia dela e a convida para brincar. Clara fica muito emocionada e agradece Iruma e também fica muito eufórica porque nunca tinha sido convidada para brincar antes. E o mesmo foi com Iruma, ele nunca havia convidado alguém antes.